As promessas e o tempo de Deus. O tempo é a maior escola que temos. Eclesiastes, de 1 a 8, nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui em Eclesiastes ele diz que para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Nós, seres humanos, muitas vezes acreditamos que o tempo está na palma de nossas mãos, que nós podemos definir o tempo de tudo. Nós até fazemos cursos de administração de tempo, realmente acreditando que nós podemos. Deus nos deu, sim. Deus nos deu a capacidade de sermos organizados, de sermos o quê? Estruturados, de criarmos muitas vezes estratégias. Mas nós não podemos esquecer que o maior tempo de todos não está em nossas mãos. Ele está nas mãos de Deus. Alguns dizem o tempo é como as águas de uma turbina hidrelétrica. Só pode ser usado enquanto passa. Para os gregos, o tempo é uma fera faminta que devora os momentos até devorar a nossa vida. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O apóstolo Pedro, ao entender esta verdade, compartilha conosco que esse tempo só pertence a Deus. Então, que possamos, a partir de hoje, viver o tempo de Deus, realmente colocando na mão dele aquilo que não nos aconteceu, porque eu previa que aconteceria e não me aconteceu, é um propósito de Deus e está nas mãos dele. Não desacredite nunca. Deus sempre tem algo bom para nós. É que nós não sabemos esperar. Então, que nós possamos viver a partir de hoje esse tempo determinado, crendo que o melhor está por vir. Saibam que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. A Bíblia diz que não cai um fio de nosso cabelo se Deus não permitir. Em Ezequiel 17:24 fala: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e eu o farei. Gente, tudo está nas mãos do nosso Deus. Confia no Senhor. Nada é ao acaso. Nada é por um simples fato. Tudo é providência divina. Tudo é para Ele e por Ele. Existem duas palavras gregas que nos revelam um mistério do tempo. A primeira é Cronos, dando uma ideia do tempo humano, aquilo que é cronometrado. E a segunda é Kairos, que é o tempo de Deus. Este não pode ser computado.
O tempo de Deus simplesmente está na mão de Deus. É até redundante falar sobre isso, mas que nós possamos viver o Kairos, que é o melhor de Deus para a nossa vida. Não adianta nós ficarmos vivendo o Cronos todo dia, querendo administrar e cronometrar os segundos e os minutos de nossas vidas, se nós temos que viver o Kairos. Deus espera que nós vivamos o tempo dele. O dia que você acordar para isso e ver e sentir o quão profundo é viver o Kairos de Deus, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Porque quando você aceita o processo que você está vivendo e que você acredita que a ferida dói, mas que ela vai ser curada por Deus, Deus se antecipa aos fatos e tudo começa a chegar de uma forma muito mais rápida, mais verdadeira. Deus espera que vivamos a partir de hoje o Kairos. Nunca se esqueça, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando essa verdade, ela entra em nossa vida, ela entra em nossa mente, a gente passa a esperar em Deus, a gente passa a ter mais confiança que Deus não está ausente, que Deus está presente todos os dias. O simples fato de nós acordarmos de manhã, a gente já começa a desfrutar das mais de 8.000 promessas que tem na Bíblia. Então creia, as promessas de Deus são verdadeiras. É só nós aguardarmos o tempo dele, o tempo de chegar à nossa vitória. Existem algumas personagens da Bíblia que viveram o tempo de Deus. Sofreram como nós sofreram, muitas vezes a gente vê eles falando alguma coisa, ou chorando, ou entristecido, mas nós vemos no final a recompensa de cada um deles. Um deles foi Davi, que experimentou grandes decepções, frustrações e perdas na vida, no caminho até o reinado de Israel. E o outro foi José, filho de Jacó. Meditando sobre a difícil e desafiadora história de José, passo a rever alguns pormenores que nos levam a pensar em algumas questões enfrentadas em nosso viver diário, ou seja, o que eles viveram não é diferente do que alguns de nós vivem hoje. Podemos dividir a vida de José em 3 etapas. A primeira fase é a sua infância, quando lhe são passados os valores que lhe servirão para a vida toda. E ao mesmo tempo, período em que ele sofre algumas perdas e rejeições. A segunda fase é a partir do momento em que ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, indo para uma terra distante, e lá injustamente foi parar num cárcere. A terceira fase e última caracteriza-se por sua ascensão a governador do Egito. Gostaria que nós prestássemos atenção, e eu vou dar mais ênfase, à segunda etapa da vida de José. Vamos tentar extrair algumas lições para que possamos entender mais sobre o caminho que ele percorreu, o caminho que ele trilhou para chegar à vitória. Após algumas decepções, perdas e calúnias, José ainda tem de aprender coisas incríveis durante o período que esteve no cárcere. O que esse cárcere pode nos ensinar
né? O que nos aprisiona hoje pode nos ensinar o nosso desemprego, a nossa saúde comprometida, um divórcio, uma separação, uma perda de um ente querido, né? A nossa conta bancária no vermelho. Esses são nossos cárceres. O que isso pode hoje nos trazer de lição? No caso de José, ele precisava aprender que enquanto pensamos em soluções temporárias, Deus tem um plano muito maior. Muitas vezes a gente sai correndo por aí, perambulando como loucos para tentar resolver algo que nós estamos vivendo em conflito. E não paramos para pensar qual é o plano de Deus. Por que Deus permitiu que essa ferida abrisse agora em minha vida? Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos orando, estamos clamando e a turbulência chega. Mas existe um plano bem maior de Deus. José interpreta o sonho do copeiro e faz um pedido para que esse se lembre dele quando estiver diante de Faraó. Isto revela o quanto José estava de maneira desconfortável naquela prisão. Apesar de ser o chefe dos prisioneiros, ter sido transferido para ele toda a liderança sobre os presos, ele se sentia triste. Isto acontece em nossas vidas. Somos muitas vezes questionados e nos questionamos por quê? Por que estamos passando por tantas coisas? E sem perceber, na maioria das vezes, procuramos soluções temporárias. Soluções que não são de Deus, para que aquele cárcere passe de nossas vidas. O que precisamos entender? Que a prisão em nossa vida, ela é temporária. Outro dia eu ouvi um pastor dizer que no deserto não há CEP. O deserto é um lugar de passagem. Então a prisão também é temporária. Ninguém tem pena de morte ou ninguém tem uma prisão perpétua no Brasil. Graças a Deus a prisão é temporária. Estamos aqui, estamos nesse momento para aprender várias lições. Tire proveito dessa chuva, tire aprendizado dessa tempestade. Costumamos ter uma visão limitada dos acontecimentos em nossas vidas. E por isso é que nós queremos soluções rápidas, pois pensamos apenas no tempo presente, não pensamos no futuro, naquilo que Deus desenhou, qual é o propósito de Deus, por que estou passando por isso? Deus cuida de nós em todas as esferas. Ele quer que tenhamos um presente abençoado e um futuro promissor. Nossa vida deve estar sempre nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Segunda grande lição que podemos aprender é que o tempo de Deus não é nosso e que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Meu Deus, que coisa linda! Não foi à toa que Deus nos escolheu. Não foi à toa que Deus nos criou. Não foi à toa que Deus nos deu o fôlego de vida. Havia um propósito para o meu e para o seu nascimento. Nós somos como José. José faz parte dessa multidão. Nós também temos um propósito desenhado por Deus. Computando a vida de José, desde que foi vendido como escravo, até se tornar um governador do Egito, se passaram 15 anos. Meu Deus! Há quantos anos você vem orando para a conversão do seu filho? Há quantos anos você vem orando pelo seu esposo?
pelo seu emprego, pela sua casa. Há quantos anos? Em nossa vivência, sempre achamos que estamos prontos. A gente sempre acha que vai ser hoje porque eu mereço. Não é assim? Puxa, eu mereço. Por que Deus está demorando tanto? Deus não queria apenas libertar um escravo, mas ele queria tornar José governador. E para isso, José tinha que aprender, ele tinha lições, coisas que somente o cárcere trouxe para José. Essa tempestade, esse deserto, essa ventania, esse vale, ele nos curará. Ele nos trará aprendizados enormes. Deus não queria apenas tirá-lo da prisão, e sim exaltá-lo diante de todo o povo. O tempo é a maior escola que temos. Que possamos louvar a Deus a partir de hoje por aquilo que não está acontecendo em nossas vidas. Aceite! Aceite! Glorifique a Deus pelo que você está passando. Muitas vezes o tempo nos angustia. Os minutos parecem uma eternidade, mas precisamos crer que Deus está nos preparando para algo maior. Vamos colocar a nossa fé em prática. Segundo o apóstolo Paulo, é algo que não subiu ao coração do homem. Oh, glória a Deus! Creia que o tempo de Deus chegará em nossas vidas, chegará na minha, chegará na sua. Não importa o quanto esperaremos, mas sim que vale a pena esperar. Pois toda noite termina em dia. Olha que coisa linda, gente. Toda noite amanhece, toda escuridão, ela vai embora quando acendemos o interruptor de nossas vidas. Depois de toda a tempestade vem uma grande bonança. Depois da tentação vem os anjos para estar conosco. Lembrem Jesus. Jesus foi atraído ao deserto e lá foi tentado por 40 dias, mas no final os anjos vieram para lhe servir. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, mas eles tiveram maná, leite, mel. Depois da prisão, existe um reino para governar. Creia! Você não está passando por isso porque Deus está te punindo. Você está passando por isso porque isso é um processo de Deus. E para que eu e você aprenda, nós temos que caminhar junto com essa multidão. Nós estamos aí em meio à multidão, andando com José. Seremos exaltados em tempo oportuno. Glória a Deus, aleluia. A terceira lição que nós tiramos dessa prisão, desse cárcere que nós estamos vivendo juntamente com José é: independente do lugar aonde estamos e do momento que estamos atravessando, não podemos deixar nosso coração azedar. Oh, glória! José tinha motivos de sobra para ser uma pessoa decepcionada, triste, bicuda, rabugenta, mal-humorada. Ele podia se queixar de tudo, mas mesmo estando preso injustamente, ele não permitiu que seu coração se entristecesse e se azedasse. Ficou triste, ficou sim, mas não ficou azedo.
não ficou mal-humorado, não foi uma pessoa bipolar, não andou na corda bamba, um dia estava de bom, outro dia estava de mau humor. Ele perseverou, vivendo com alegria e se alimentando de esperança todos os dias. Que esse alimento seja para nós, a partir de agora, o alimento das nossas almas. Creia em Deus, existem propósitos, existem promessas. Use o momento adverso para crescer e desenvolver o seu caráter. Mesmo estando preso, José se tornou o chefe dos prisioneiros. Olha só, você pode se tornar o líder. Você pode se tornar uma pessoa diferente. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e pela maneira como nós queremos viver a vida. Não importa o que a vida fez, e sim a maneira como nos portamos diante do fato. José, apesar de estar longe de casa, em meio a um momento totalmente adverso, ele alimentou a sua mente com pensamentos que lhe davam alento e vontade de continuar a viver. O que faz a diferença não é o lugar onde nós estamos, e sim a maneira como nós lidamos com as situações da vida. Meu Deus, que coisa linda! Você pode estar fora do país, você pode estar no Iapoque, você pode estar no Chuí, você pode estar aonde está, mas acredite, existe um propósito para você estar aonde você está. Existe um propósito para a minha vida e eu consigo enxergar isso e eu consigo glorificar a Deus. Deus tem coisas grandes para mim, por isso eu estou caminhando nesse deserto. Mas, Senhor, eu não murmuro mais, eu te glorifico, porque a ferida ainda está aberta, ela dói, Senhor. Mas eu creio que lá na frente só haverá vitória. Deus queria que José aprendesse que podem manter o homem preso, mas não os sonhos de Deus. Nós podemos estar aprisionados, nós podemos estar no cárcere, mas os sonhos de Deus estão soltos por aí. Ele não se esqueceu de nós, porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se enganar. Se ele prometeu, ele irá cumprir. Não existe lugar mais propício do que na adversidade. Acreditarmos que os sonhos de Deus não morrem. Não importa o que a vida fez de você, nem mesmo o que as pessoas pensam ao teu respeito. O que importa são os sonhos de Deus que não podem morrer em nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia! Não existe lugar mais propício do que na adversidade. Temos de acreditar que os sonhos de Deus não morrem. Não importa o que a vida fez de você, nem mesmo o que as pessoas pensam ao seu respeito. O que importa são os sonhos de Deus que não podem morrer em nossas vidas. Eu tinha que repetir essa frase, porque é inacreditável como Deus é maravilhoso. Gente, Deus está falando comigo e com você. Não importa o que estão dizendo sobre você, não importa o que pensam sobre você, o que importa é o que Deus pensa sobre mim e você. E o que Ele pensa é maravilhoso. E o que Ele tem para nós é maravilhoso. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Fico tão feliz e tão entusiasmada de falar das coisas de Deus,
que eu fico aqui em casa dando risada sozinha e pensando, meu Deus, olha eu falando das coisas de Deus, como é maravilhoso. Nossa vida não pode ser regida, gente, por horóscopos, nem por achismo, nem por situações, nem por opiniões. Elas são regidas pelos sonhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Os irmãos de José jogaram numa cova, venderam como escravo. Depois ele foi parar numa prisão sem merecer. Mas o que Deus tinha na vida dele era poderoso, era grandioso. Deus, quando quer agir, ele transforma maldição em bênção, fracasso em sucesso, dívida em prosperidade, morte em vida, prisão em palácio. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Haverá uma transformação a partir do momento que a sua fé for maior que um grão de mostarda. Que a sua fé for gigante, exerça a sua fé. Deus tem promessa e a vontade dele se cumprirá. José teria que aprender que o agir de Deus é invisível e imprevisível. José estava num cárcere e nem sabia como Deus estava trabalhando. Conosco acontece isso. Nós estamos numa labuta do dia a dia, mas não sabemos como Deus está trabalhando. Ele não dorme, ele não cochila, ele não te esqueceu. Deus trabalha ao nosso favor para cada circunstância de nossa vida. Em cada perda, em cada injúria, em cada lágrima, Deus está vendo e Ele está presente. Nós necessitamos entender que tudo na vida tem um motivo e que Deus está em cada detalhe. Oh, aleluia, glória a Deus. Paulo, ao entender esta verdade, ele disse: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, a saber, os que são chamados por seu decreto. Está em Romanos 8, 28. Muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é que essa morte, como é que essa situação contribui para o meu bem? Mas é que Deus está pensando no futuro. Ele é o Deus do passado, ele é Deus do presente, ele é Deus do futuro. E o futuro não nos pertence. O que mais angustia o ser humano é o fato de não ter controle sobre a situação. Muitas vezes nós queremos ser Deus, a gente já quer orar e amanhã sair fazendo aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Mas entre esse presente e o futuro pode haver um cárcere. E como eu disse anteriormente, dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. Quando aceitamos o agir de Deus, submetemos-nos ao seu agir, embora não vejamos. Mas a mão invisível de Deus está trabalhando. Deus virá com a solução, pois o agir de Deus tem hora marcada. Ele sabe o dia e a hora da tua bênção. Não é no nosso segundo, não é no nosso momento, é no momento de Deus. O profeta Isaías, ele nos diz: desde a antiguidade não se conheceu, nem se viu com os olhos um Deus além de ti, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Se você espera com paciência, você terá o melhor. Se você sair fazendo de acordo com a sua vontade, se unir à multidão, ir pela cabeça dos outros,
você se dará mal. Eu me darei mal. Por isso, espere em Deus. Espera com paciência no Senhor. Deus poderia nos deixar na zona de conforto ou nos dar tudo a todo tempo. Seria necessário somente pensarmos e desejarmos em nosso coração. Mas Ele quer que cresçamos e vivamos uma vida em paz e que sejamos úteis para Ele. Normalmente, nós não gostamos de passar pelo processo do tempo, mas na pedagogia divina, o tempo é determinado para o nosso amadurecimento e aprendizado. Vejamos Davi. Davi precisou de uma caverna e da companhia de homens vadios e endividados para entender que dentro de cada ser humano existe um diamante a ser lapidado. Se olharmos para a vida de Davi, teremos um espaço de quase 14 anos entre o momento em que recebeu a unção de rei até o momento que é coroado rei. O salmista chegou a expressar no Salmo 119, versículo 82, os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto dizia, quando me consolarás tu? O salmista está mostrando a grande verdade de quem espera. Existem momentos na caminhada em que nos sentimos sozinhos e sem forças para prosseguir, quase que sem perspectiva para o cumprimento da promessa. Davi nos ensina muito sobre isto, pois passou grande parte de sua vida lutando, correndo e se escondendo nas rochas para não morrer. Depois de momentos sombrios na vida, Davi foi coroado rei perante todo Israel. Mesmo diante de momentos adversos, Davi consegue dar vida e dignidade a homens vadios. Quando ele estava escondido na caverna de Adulão, a Bíblia diz que se associaram a Davi todo homem endividado, desgostoso de espírito, e que estes se tornaram homens valentes de Davi. Precisamos entender que no caminho percorrido entre a promessa e o seu cumprimento, passaremos por lugares onde encontraremos pessoas que serão impactadas pela nossa vida, palavra e atitude. Olha que coisa magnífica. Então, Deus muitas vezes pode nos levar por caminhos tortuosos, para que nesse caminho nós encontremos alguém que precisa ser impactado. Lembra da história da samaritana, né? Que Jesus não precisava passar por Samaria, mas ele fez questão de passar, porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher samaritana. Meu, é incrível como Deus faz, é incrível como Deus age. Nós vemos fora José, fora Davi, nós temos Moisés, nós temos Jacó, nós temos tantos outros homens que a Bíblia nos traz que tiveram que passar por momentos difíceis para ser grande, para ser reconhecido. Todos os personagens da Bíblia passaram por processo do tempo. Eles souberam esperar e manter viva a fé no Deus de promessas. Que nós mesmos também possamos aguardar o Deus de promessa. Que nos momentos mais sombrios de nossa vida possamos canalizar nossas forças e fé para vencermos os obstáculos da vida e viver a plenitude das promessas de Deus.
No caminho percorrido entre a promessa e o seu cumprimento, passaremos por lugares onde encontraremos pessoas que serão impactadas pela nossa vida, palavras e atitudes. Eu fiz questão de repetir isso, porque eu tenho exemplos de pessoas do meu convívio que eu tenho certeza que Deus está levando daqui para lá, de lá para cá, e só Ele não percebe que ali é um mover de Deus, é um propósito de Deus, para que através da vida dele, muitas almas conheçam a Jesus. Que ele possa continuar nesse propósito, de ser firme nas promessas de Jesus, porque muitas pessoas serão impactadas pela forma como ele vive. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Glória a Deus. Sejam instrumentos na mão de Deus para impactar vidas e viva todas as promessas que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Amém. Já vivi tudo que eu tinha pra viver. Deus sempre chega e diz: filho, ainda tem muita coisa pra acontecer, coisas grandes e firmes que ainda não sabes, vai ter surpresa, nem imaginas a novidade. Mesmo que o tempo da espera esteja dizendo que a sua vez passou, escuta agora a voz daquele que te chamou, daquele que te enviou, dizendo assim: você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez, e não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? O céu tem mais. E mesmo que o tempo da espera esteja dizendo que a sua vez passou, escute agora a voz daquele que te chamou, daquele que te enviou, dizendo assim: você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez, e não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais. O céu tem mais, tem mais. Muito mais que eu penso ou planejo, muito mais
mais até do que eu mereço. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais. E quando pensamos que acabou, Deus mostra que apenas começou, porque o céu tem mais, tem muito. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais, tem muito mais, tem mais. Diga! Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. E não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais, muito mais, muito mais. Mais pra tua casa, mais pro ministério, mais pra tua saúde, muito mais dele aí. Meu Deus, esse ambiente está tomando esse Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai